2018, aí eu vim candidato. Deputado estadual, ganhei, ganhei muito bem e fiz um mandato, 4 anos ali trabalhando, aprovei várias leis, reforma da Previdência, fiz muita coisa. Você sentiu que botou a mão na massa. E consegui executar política estadual sobre drogas. No meio da pandemia, eu criei uma multa para quem furava a fila da vacina. Lembro disso, perfeito. Assim, sabe, Lembro disso. Eu fui muito prática, atuante, mas e não subir lá e ficar fazendo discurso. Eu queria realmente falar como é que resolve o problema. Eu sou um legislador, eu tenho que legislar. Não tinha vacina para todo mundo. No início tinha gente... Isso, e as pessoas fazendo aquelas malandragens, não, né? Tinha gente que tomou 7 vacinas. Todo tipo de loucura. Sabe? Exatamente. E aí, ok, fiz meu mandato, fiz tudo que eu podia, acho que eu entreguei demais, fui muito sério. No curto espaço de tempo. E é deputado estadual, né, que é mais difícil, tem menos autonomia legislativa, porque a nossa Constituição, o Estado, ele não tem muito poder e tal. É tudo muito centralizado. Isso, pelo no federal. Exatamente. Até o município tem mais poder que o estadual. Exatamente. E aí, aí eu falei, eu queria tentar senador, aí não deu certo, a política, aquela turbulência. Aí acabei vindo candidato a deputado federal, não ganhei e fiquei feliz, aliviado. Porque em que sentido? Porque eu entendi que, sabe, a política no Brasil, assim, em vários lugares do mundo é assim, mas aqui ela é mais, né? Eu até tenho um vídeo que eu falo por que eu não quero ser amado. Porque... Você não quer ser unanimidade? Não, eu não quero ser amado. Não, ponto. Não quer nem ser amado. Porque tem aquele ditado, né, que no Brasil você não discute política, religião e futebol. Exatamente. E aí eu fiz um vídeo sobre isso. Porque eu acho que esse ditado, ele fez de alguma maneira a gente enraizar a noção de que política deve ser tratada igual a gente trata religião e futebol. E nós vivemos um momento, há algum tempo já, que a gente realmente faz isso. Ou você idolatra o seu líder como um deus. Exatamente. Sem nenhum senso crítico. Isso. Tipo, é endeusamento, é religião, é igual religião. Você não contesta, é fé, você tem que ter fé, é cego. Exatamente. Ou você simplesmente é uma parte de uma torcida que você não muda. Você não muda de time, né? Você escolheu um time, você não fica mudando. A cada 4 anos eu vou mudar de time. Você não muda de time. Então, e aí eu entendi que o brasileiro, ele tem essa postura. Então ele trouxe pra dentro da política o comportamento de torcida, de time. Essa coisa polarizada e radical. Isso, incondicional, fanática. E não crítica, como a política não deve ser. Exatamente. E assim, a minha contribuição, ela não era para esse choque da gritaria. Eu não sou uma pessoa que subo na tribuna e faço um discurso histérico, gritando. Eu entendo que o processo de conviver com o diferentes é eu ir lá, chegar até você e falar assim, Bia, e aí? A gente tem que resolver isso daqui. Esse problema aqui. Eu sei que você odeia esse assunto, mas ele é muito importante. O que eu posso mexer nisso daqui para você me ajudar a gente resolver esse problema? Isso é a construção da composição verdadeira. Agora, se eu subo na tribuna e dou um show histérico, pra aniquilar te o outro, antagonizando, eu fechei esse canal. E eu não tenho como construir nada tangível, nada real. Entendi. E assim, todos bonito, né? O cara chegar lá, falar pra galera. Ele joga pra fora a emoção, né? A paixão, a bilha, a raiva que você tem guardada. Ele te representa. Mas de um jeito emocional, infantil. Que não muda em nada o dia a dia de ninguém. Não. Não muda o Brasil. E aí eu percebi que o brasileiro, a grande parte do eleitor brasileiro, por nós termos esses elementos da religião, da torcida e outras coisas, uma infantilidade, uma imaturidade política, a gente quer representantes que façam aquilo. A gente quer um pai, né? A gente quer um líder. Quer um pai, quer um histérico, quer um showman, quer uma coisa que não é uma construção de solução real. E não constrói no coletivo. Não. É mais um fator de alienação. Isso. Esse tipo de liderança do que realmente uma construção de algo coletivo. Porque o coletivo, assim, é uma negociação, é que nem uma relação de marido e mulher. É o tempo inteiro negociando e cedendo pra conviver junto. Só que imagina você fazer isso com 200 milhões de pessoas, o quanto difícil é. E o meu trabalho era pautado em construir isso. Os meus projetos foram aprovados pela
pela esquerda radical e pela direita radical com voto dos dois lados. Teu trabalho era fazer pontes. Isso. Não era de jeito nenhum sobressair ali como o pai da... Não, eu não queria gritar. Eu fui até mordido. Teve uma briga dentro da Assembleia. Você foi mordido, literalmente? Por um outro deputado. Mordido? Mordido fisicamente. Feito Mike Tyson? Isso, ele mordeu. Desculpa. A gente teve uma... A gente não, né? Eu não tava na briga. Quer dizer, eu entrei para separar a briga. Porque eles queriam se bater, os dois lados antagônicos, e eu fiquei segurando um dos deputados que queria ir para cima do outro. Ele não conseguia se soltar e ele me mordeu. Para você soltar. Fisicamente, ele começou a me morder. Eu virei e falei assim, você tá me mordendo? E tipo assim, tem vídeo disso e tal. Então, assim, aquilo ali a que nível, é um coliseu, né? Assim, é um circo completo. E tipo, e aí eu falei assim, mas eu não consigo contribuir com isso mais. Eu não tô conseguindo nem separar uma briga. Tipo assim, eu quero construir resultado, eu quero mudar a vida do brasileiro. Não vai ser 100% do meu jeito, não vai ser 100% do outro, mas a gente tem que achar um meio termo e caminhar pra frente. Exato. E aí, assim, no auge da polarização das últimas 2 eleições que a gente teve, claramente essa persona, essa figura, ela não tem valor. Não tem nem espaço, né? Isso, não tem. E aí eu não ganhei, e aí eu fiquei feliz, porque eu falei assim, olha, eu não consigo, o meu atributo, que é fazer isso, não funciona nessa realidade. Então eu não tenho nada a agregar ali. Eu vou agregar mais trazendo conhecimento, reflexão, análise, a gente discutir. Senso crítico, pra quem quer. Pra quem quer, isso. Exatamente. E tudo bem, e aí eu falei, então é isso. Aí eu continuei, agora eu tô fora da política, não quero voltar. E acho que eu contribuo mais trazendo conhecimento, lucidez, informação. para quem quer, né? E essa conversa, essa discussão, abrir, né, a consciência, abrir a cabeça das pessoas para olhar o mundo. O mundo é um lugar tão fascinante, tão complexo. E lindo mesmo. Então assim, é isso que é geopolítica. Eu gosto, né, dessa coisa da estratégia, da guerra. Eu fui estudar isso. Não sei porque não tem nenhuma ligação com o nosso país, a gente não é um país que está em guerra, mas eu gosto. E aí, então, eu comecei a trazer a geopolítica para as pessoas, porque eu acho que... é uma coisa que não é dada nas escolas. Não Você já notou isso? A nossa não educação é absolutamente carente dessa visão geopolítica, né? Sim, e assim, a gente não tem essa visão geopolítica, e geopolítica humildemente, acho que eu estou ajudando a popularizar esse termo. Está. Pelo menos para mim. Que bom. E aí, então, assim, muita gente usa essa palavra sem falar de geopolítica de verdade. Eu falo da geopolítica de verdade, que é a combinação da geografia com a política. Exatamente. E não só debater, não é política internacional, que é um outro campo. E realmente essa palavra geopolítica ela é usada desse jeito mais solto. Mas eu tento trazer essa ideia do elemento dos fatores geográficos. De cada lugar. Isso. E como isso impacta quem na nós política. somos. Não, e também na política isso, na do política, local, né? Na política do local, nas necessidades, nas oportunidades, no desenvolvimento de uma nação e tantas outras coisas. E o curioso é que a gente quer sempre explicar o mundo das coisas dos jeitos mais sofisticados. Então é a religião, é a cultura, são as instituições, é a ideologia. Mas ninguém olha para o básico, que é a geografia. De onde nasce. Isso, né? Nós estamos presos. Exatamente. Aqui, a gente não existe no vácuo, a gente existe num lugar, num contexto. E a geografia... Um território, né? A geografia é esse contexto, é esse território. E aí, essa é um pouco do que eu falo, né? Eu tento trazer como que a gente olha pro lugar, pro contexto, pro território, pro ambiente e como que isso cria condições e situações de guerra, de paz, de oportunidade, de desafios gigantescos para certas nações. Ou favorece outras. Ou favorece algumas, né, oportunidades e outras cria problemas. As pessoas até não gostam quando eu falo da questão do clima tropical, que é um obstáculo para o desenvolvimento das nações. Eu não estou dizendo que as nações tropicais não podem se desenvolver. Eu estou dizendo que elas têm esse obstáculo. E a melhor maneira de superar esse obstáculo é a gente ter consciência que ele existe. Exatamente. Que é o primeiro passo. Mas aí a gente precisa aceitar que clima é um fator que mexe com as pessoas, que mexe com as sociedades e que traz obstáculos.
Então, assim, mas eu acho que abre a cabeça das pessoas. A maioria dos feedbacks que eu recebo são as pessoas falando pra mim: ô, Rock, Reni, você, tipo, minha cabeça, assim, eu comecei a ver o mundo de um outro jeito. Mas muda mesmo, muda a maneira de ver o mundo, eu não tenho dúvida disso, porque quando a gente está na escola, geografia é só assim, aqui é rico em petróleo, aqui é rico em minério, aqui é rico não sei o quê, né? É como se fosse assim, esse território tem isso para dar, ponto. E como se bastasse aquilo, porque você pode ter aquilo e não ter como explorar. Isso. Não ter recursos para fazer. E aí você começa a ser invadido por outras pessoas para poder... Porque eles precisam daquilo. Exatamente, porque eles precisam. Então, eu queria saber, Rock, em relação às guerras. Porque, por exemplo, eu acho que as guerras existem, até porque tem territórios muito favorecidos em umas coisas, tem outros territórios que precisam daquelas coisas e tentam buscar. Sim. Aí a gente pode falar de petróleo, de água, de N coisas. Mas se a gente for ver a história da humanidade, a guerra sempre esteve lá. Sempre teve. Eu não me lembro de nenhum período da história da humanidade que dissesse assim, não tinha nenhuma guerra. É porque a gente faz uma leitura de guerra mundial. Sim. Não, mas guerras sempre aconteceram. Tem o tempo todo, né? Não necessariamente que envolve todas as nações, mas sempre teve. O fenômeno guerra, o que você tem para me dizer desse fenômeno tão humano? Ele é muito humano e ele é muito, muito interessante. Porque, assim, tem algumas coisas que talvez as pessoas não tenham essa percepção, né? E acho que a gente estava conversando até antes aqui. Eu vou começar por aí. A guerra é um fenômeno político. É um tipo de violência política. Sempre. 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 Não existem guerras não políticas. E assim, eu tô falando essa frase e as pessoas devem estar pensando, em interesse político. Não é bem isso que eu quero dizer. Vamos comparar com outro tipo de violência. Um serial killer. Tá. Ele mata porque ele tem um distúrbio. Ele não tem um objetivo final naquela matança dele. Talvez tenha uma coisa de satisfazer um prazer extremamente mórbido dele. Mas aí é pessoal. Sim, Se você faz uma coisa só pra você, ela não é política. Sim. Porque a política só existe quando tem mais de uma pessoa. Sim. É o coletivo. Isso. A política é o coletivo. A imagem do Náufrago, do Tom Hanks lá com o Wilson. No filme. Com o Wilson, com a bola, não tem política. A partir do momento que você tem duas pessoas interagindo, nasce a política. Então, assim, a política é sobre o coletivo. Se você faz uma coisa para satisfazer só a si mesmo, ela não é política. Exatamente. Sei lá, o trote numa faculdade. Não tem objetivo aí, talvez, né? Nem que seja coletivo ou nem individual. Esses são tipos de violência não políticas. Entendi. Agora, todas as guerras, elas têm um objetivo. Porque ninguém tá fazendo aquilo sem saber o que quer. Você quer alguma coisa. E aí as pessoas podem falar, não, mas a guerra é uma guerra religião. Então ela quer a religião. Na verdade, a religião também é um objetivo político. Porque eu não quero a religião para mim. Sai deixa eu ver se eu entendi. Do momento que a questão religiosa sai do meu exercício, dessa particular, religião privado. E aí você quer colocar essa religião... E eu quero que essa religião, que o meu em volta também partilhe daquelas ideias religiosas. Isso. Passa a ser político. Isso. É isso? Porque assim, todos nós temos a nossa política, que é a nossa visão de mundo. Como a gente enxerga o mundo. Sim. As nossas crenças, os nossos valores, o que a gente acha que é mais importante e o que não é. E aí uma sociedade tem a delas. E assim, a raiz, a origem disso pode ter vindo da religião. Sim. Mas se você só ficar quieto e não querer que o outro também siga as suas regras da sua religião... E se porte no mundo a partir daquilo. Isso. Aí esse movimento ele é político. Entendi. Então assim, uma guerra religiosa, ela é uma guerra política. Sempre. Uma guerra por território, ela é uma guerra política. Por quê? Porque por que eu quero o território? Porque ali eu quero mandar naquele território. Sim. E quando eu mando, eu exerço e imponho a minha política. Para aqueles dominados. Para aquele espaço físico. Sem o espaço físico, eu não tenho como existir e ser soberano. Entendi. Por exemplo, os curdos, né? Ou os palestinos. Povos que não têm o seu Estado.
eles não conseguem mandar e serem autônomos. Então eles querem ter um Estado. Esse projeto é um projeto político. Sim. A briga por território, para a criação de uma nação ou para expandir o seu território, ela é um projeto político. Sempre, né? Sempre. É verdade. Então, aí assim, por dinheiro, por recurso natural, também é político. Porque eu não quero aquele dinheiro para nada. Eu quero aquele dinheiro para usar naquilo que eu acredito. Que seja na minha o melhor, crença. nas suas Isso. crenças, exatamente. Imagina uma discussão assim, né? Sindicalistas e ambientalistas. Uhum, E aí a discussão é sobre como que a gente vai gastar o orçamento de uma nação. uhum. Essa discussão é econômica? Também. Ela é uma discussão como eu uso o dinheiro. Mas é política, Isso. como eu vou usar. Isso. Quais os meus critérios. Para onde eu vou gastar? Aham. Os sindicalistas querem que o dinheiro vá para os trabalhadores. Os ambientalistas querem que vá para o meio ambiente. Essa não é uma discussão econômica. Ela é uma discussão de como eu uso o dinheiro. Eu entendi. O que gera o dinheiro é econômico, mas como ele vai ser utilizado é político. Isso. Perfeito. Mas aí até mesmo quando a gente pensar em economia, né? O que é uma decisão econômica? É uma decisão racional. Como é que a gente destrincha a ideia de racionalidade? Custo, benefício. Quando a gente falar em custo, talvez a gente vai concordar o que é custo. Sentir dor você não quer, morrer você não quer. Isso é um custo alto. Sim. Agora, quando a gente falar em benefício, você vai falar, Reni, Rock, eu adoro viajar. Aí eu vou falar, eu gosto de comer. Aham. E aí você tá vendo como é a sua política que vai ditar As minhas crenças o naquilo. seu benefício. A sua hierarquia de benefícios vai ser determinada pela sua política. Entendi. E aí, então, a discussão ela também não é econômica. Não existe discussão puramente econômica. Entendi. Por trás da economia, você tem as suas crenças. E essas crenças não vêm do nada. Elas vêm da sua visão política de mundo.